A professora Aline, como dialogar com as famílias que acabam por compreender que o ensino das lutas na escola estimula a violência? Aline, Aline foi minha aluna e me orientando no mestrado. Muito obrigado, Aline, pela pergunta. Acho que a Aline já ouviu eu falando isso. Eu acho que para ser professor, não é de educação física, não. É de qualquer coisa. Professor de futebol de botão, professor de como limpar uma casa, você tem que ter argumento. Eu acho que um pai e uma mãe, eles têm o direito de perguntar isso. Antigamente eu me chateava, sabe? Porque eu, puxa vida, o pai não tá vendo. Depois eu comecei a entender que ele tem direito, ele é leigo no assunto. Então, alguns pais ainda hoje me perguntam isso. Ah, Heraldo, mas será que não é muito violento? Será que é arte marcial? Eu acho que eu vou botar o meu filho para fazer outra coisa. E aí eu sempre lembro, o professor tem que ter argumento. O que é que eu argumento? Eu, Heraldo, a violência não está na modalidade. Eu conheço atletas de seleção brasileira, de karatê, de judô, que nunca brigaram na vida. São excelentes pessoas, calmas, calmíssimas. Pelo contrário, eu conheço gente que jogou tênis e toda partida o cara pulava a rede para ir brigar com o outro do outro lado. Quem lembra aí do John McEnroe, no tênis, né, bem antigo aí dos anos 80, vai lembrar disso. O voleibol, por exemplo, ele é um jogo, um esporte que você é separado por uma rede. Quem aqui nunca viu as meninas da seleção brasileira brigando contra as meninas da seleção de Cuba? Então, pessoal, não é a modalidade. Isso é inerente à característica da pessoa. Então, existem pessoas violentas, existem pessoas agressivas. Não necessariamente quem vai praticar a luta vai passar por isso. Então, utilizem isso como argumento, mas podem utilizar também, olha, a luta faz parte da cultura corporal do movimento. O seu filho precisa experimentar isso. Isso não vai o tornar violento, mas ele precisa experimentar. Quem sabe não é na luta que ele vai se encontrar. Muitas vezes ele não tem habilidade no futebol, no vôlei, no basquete, ele não tem ritmo para dançar, mas na luta ele, opa, eu me encontrei aqui. Comigo, Heraldo, foi assim. Tá bom? Então tenham argumentos. Não precisa ser necessariamente os que eu falei aqui, mas vocês têm que ter argumentos, senão vocês não podem ser professores. E a Aline Lima tem argumento de sobra. Professor, eu queria pedir licença, que eu vi aqui que um dos comentários colocaram aqui na tela, pedindo sugestões de livros, e eu já tinha deixado aqui separado, porque são 3 livros, né, que tem o senhor como organizador, né, e os nossos colegas do GPF, e que são instrumentos excelentes para quem quer trabalhar, disseminar as lutas na escola, né, na educação física escolar. Então, se botar aqui, esse livro, tá? Ele é excelente, traz o histórico das lutas, né, dos jogos da antiguidade. Eu posso até colocar aqui no chat o nome. Temos esse outro aqui, do nosso grupo, que também traz a temática lutas, né, as possibilidades metodológicas. E também esse, que é o meu livro de cabeceira, porque é um livro que me ajudou muito a inserir as lutas na escola. Eu vou colocar, tá? Eu já estou vendo aqui nos comentários, eu vou colocar, sim, o nome de cada um desses livros. Tem inúmeros outros livros, tá, gente? Depois eu posso colocar, disponibilizar para vocês até no Instagram também, as fotos. Tá legal. Mabel, obrigado aí pela apresentação dos livros. Mas eu só queria dizer que nós temos no Brasil já grandes autores que falam sobre isso. Acho que eu vi aqui no chat alguma coisa do professor Marcelo, que ele trabalha com as lutas na educação física escolar também e trabalha de forma excelente. Então nós temos várias pessoas que já trabalham, né? A própria professora Soraya Darido, com a equipe dela, da Unesp, tem muita coisa bacana sobre as lutas. Então acho que tem muita gente. Vocês vão encontrar muitos autores já e muitos livros. Eu vi passando aqui rapidamente no chat, alguém perguntou, só não me lembro o nome, mas alguém perguntou se ele achava que deveriam ter mais cursos de capacitação, inclusive pelas federações, ou se eu achava que a formação inicial do professor de educação física já cumpria, estava bom em relação às lutas. Não está não, meu amigo. Não está não, porque a gente sabe que ainda existem cursos de educação física hoje, por incrível que pareça, que a disciplina de lutas, ela é, por exemplo, só karatê, só judô, karatê e judô, só capoeira.
Aí como é que você vai trabalhar lutas na escola se você não aprendeu, por exemplo, a desenvolver, né, o jogo de oposição, o jogo de luta, o jogo de combate, a luta de forma mais ampla? Você aprendeu uma modalidade em um semestre, que não dá nem 6 meses, nós sabemos. São ali 4 meses e pouco de aula. Então, vocês precisam realmente realizar essas capacitações, buscar isso. Hoje tem muita coisa na internet, eu sugiro leitura e assistam aí as coisas bacanas que tem por aí. Pronto, o senhor contemplou já outra pergunta que o professor Luciano Ramos havia feito, né, sobre a preparação, sobre as formações iniciais, se elas realmente contemplavam a disciplina de lutas na educação física escolar, e a gente sabe, né, que ainda tem, sim, muita fragilidade nas formações iniciais, e a fala do senhor contemplou que a gente deve ir em busca, né, do conhecimento, em especializações, leitura nos livros. Nós temos excelentes livros que trazem essa temática das lutas na educação física escolar. Então, professor, eu vou partir para outra pergunta, tá? Okay. Do professor Adrian Yarno. Ele pergunta aqui, quais os benefícios das lutas e artes marciais na educação infantil? Quais são os benefícios da inserção das lutas nesse nível de ensino? Legal, essa pergunta, cara, que pergunta legal, né? Porque nós tivemos uma vez na UES, a universidade onde eu atuo como professor na graduação, no mestrado, no doutorado, mas nós uma vez fizemos na disciplina de lutas, nós fizemos uma vivência, a disciplina inteira atuando só com a educação infantil. E aí foi tão legal, porque a gente chegava na sala de aula e a gente levava os bonequinhos. Em São Paulo nós chamamos de hominho, né? O Super-Homem, o Capitão América, a Mulher Maravilha, a Batgirl, a Mulher Gato. E aí a gente mostrava o movimento de luta e eles tinham que reproduzir com os bonequinhos. Só que sempre tinha a questão da educação infantil, que foi que a gente tentou reforçar lá. Obviamente nós só trabalhamos com jogos e brincadeiras, com os bonecos, com a reprodução dos movimentos por meio dos bonecos, mas a gente tentou trabalhar os valores. Então, respeito, disciplina. Então, quando a gente mostrava para eles um cumprimento de 2 lutadores de karatê ou de judô, por exemplo, né, os agachando, a gente mostrava que aquilo ali, na vida você tinha que fazer daquele jeito também, não os e baixando a cabeça, mas quando você entrasse num lugar que tivesse alguém, você tinha que dizer boa tarde, bom dia, boa noite, você tinha que dizer obrigado, você tinha que dizer por favor, você tinha que pedir para entrar, pedir para sair, na sala de aula você tem que respeitar, né, que a gente tem nas artes marciais o sensei, mas na sala de aula lá o professor, que você existe uma certa hierarquia, a disciplina. Então, na educação infantil, esse projeto foi fabuloso. Depois a gente vai tentar publicar, isso foi realizado no ano passado, com os alunos da graduação, e aí foi fabuloso, porque eu acho que na educação infantil, eles têm que aprender com a luta um repertório motor diferente do que só correr e chutar bola e pular e saltar. Então, quando eu soco, quando eu chuto, quando eu faço o movimento da capoeira, quando eu faço o movimento de ukemi do judô, né, o rolamento, que eles adoram lá na educação infantil, aquilo contribui para uma melhoria do repertório motor dele, né, para ele ter um comportamento motor melhor. Então, eu acho que as lutas podem contribuir na educação infantil com isso, né, com adição de repertório motor e com a questão dos valores. Então, eu agradeço a participação do senhor. Muitíssimo obrigada por todas as contribuições. Eu acredito que o senhor contemplou em sua fala muitos dos questionamentos aqui dos nossos colegas, tá? Eu peço ao senhor que encerre com as suas considerações finais, os seus agradecimentos, tá? Bom, muito obrigado por estar aqui participando, obrigado por vocês. Eu sou o líder do Gama, mas esse grupo ele não acontece sozinho, estão todos trabalhando e trabalhando muito. Vocês vão conhecer aos poucos, durante esses encontros de sexta-feira, vocês vão conhecer os outros integrantes. No ano que vem nós vamos estar abrindo seleção para o Gama, e agora com essas novas possibilidades das tecnologias, eu acho que talvez a gente vá fazer uma seleção aí, abrindo para outros estados também. O nosso objetivo é contribuir com o conhecimento das lutas, artes marciais e esportes de combate, de forma geral, não só na escola. Eu acho que no Brasil nós temos grandes pensadores já, grandes professores que atuam nesse campo, e o Gama vem para somar, vem para ajudar. Peço com muito carinho, né, que os professores de luta, artes marciais e esporte de combate
estudem, leiam, tenham um argumento, tá? A gente às vezes tem alguns relatos, né? Puxa vida, professor, o senhor é da área da luta, mas eu desisti porque eu fui fazer uma aula ali de uma modalidade tal, e o professor foi extremamente rude. Então, pessoal, nós precisamos mudar um pouco essa característica, né? O lutador, ele não é feito só de soco, chute, projeção, imobilização, queda. Nós temos que trabalhar aí a pena e a espada. No Japão, isso caminha junto. Quando se fala em pena e espada, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso ter muita teoria, ter muito conhecimento, mas eu tenho que estar com a minha espada aqui. A qualquer momento eu tenho que desembainhar a minha espada. E o contrário também, eu preciso treinar, eu preciso saber utilizar a minha espada, eu preciso defender, contra-atacar, eu tenho que utilizar todas as estratégias da luta, mas a pena está comigo aqui também, porque eu também preciso escrever, eu preciso ler. Então, o bom professor de luta, de arte marcial, e aqui eu estou me referindo a professor, não estou falando aqui de atleta, de preparador, eu estou falando de professor. O bom professor é aquele que anda com a espada e com a pena. Não esqueçam disso, tá? Então, treinem, não pode deixar de treinar, porque senão você vira só um teórico, e aí não dá, né? Você não pode parar de treinar, você tem que estar treinando, suando lá o teu uniforme, no meu caso aqui o kimono, toda semana vai lá e faz trocação, faz o que tem que fazer, faz exame, tudo. Ah, eu não gosto mais de campeonato, não tem problema, mas vai treinar, tem que treinar, tem que treinar. É importante você buscar ser a sua versão olímpica, você ser melhor do que você mesmo, né? Isso é um dos valores olímpicos, né? A busca da excelência. Então isso é importante. Então vá treinar, mas ao mesmo tempo tem que ler, tem que estudar, tem que falar melhor, tem que se apresentar melhor. Nós precisamos mudar um pouco essa característica. Então, meus caros amigos, a pena e a espada, sempre um caminhando junto com o outro, né? É muito importante tudo isso. Lembrem-se sempre que nós temos uma grande responsabilidade perante a sociedade. O professor de luta, ele é um exemplo. Ele é um exemplo, às vezes os pais vão colocar o filho lá porque ele não consegue resolver em casa, então ele vai colocar o filho lá, para o filho ter mais disciplina, mais respeito. Então, quando você recebe uma certa graduação e se torna professor de luta, você é um exemplo, você é um modelo a ser seguido. Por isso, não destruam os sonhos dessas pessoas. Nós precisamos preservar isso, tá bom? Então, forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Mabel, Barroso, que estão aqui comigo. Daqui a pouco vocês vão ter uma palavrinha aí do Fabrício Bosco, grande colega nosso também, grande pensador, e depois a palestra com o professor Germano, um grande amigo, faixa preta de Karate Kyokushin, que vai estar falando um pouco da antropologia das lutas. Muito obrigado, professor Germano, já aqui antecipando, por ter aceitado estar conosco aqui. Vocês vão ter aí 10 dias de palestra, sempre 2 palestras por noite, e aqui eu já queria deixar em público o agradecimento a esses professores que estão participando de forma voluntária, sem receber nada. Minto, eles vão receber sim, vão receber o nosso respeito e a nossa admiração. Então, muito obrigado a todos, um forte abraço. Os